Começando mais um episódio na Mesa FC. Hoje a bancada completa. O Germano deu a guarda-graça com a gente aqui hoje. Cheguei. O Léo tá aí com a gente. Vamos começar a debater sobre essa rodada do final de semana que deu o que falar e tá dando o que falar ainda, tanto Cruzeiro e Atlético. Germano, você tá chegando aí hoje aí. Vamos gravar mais um episódio. O que você tem pra falar pra gente aí de... Vamos começar pelo Cruzeiro. O que você achou? Turbulento Cruzeiro. O que você achou dessa rodada? O que você achou da queda do Tite? Você tinha uma esperança no Tite? Não tinha? E o que você tem de bom para falar agora pra gente? Primeiro, prazerão estar aqui com vocês. A gente fez um de teste, né? Fizemos um teste. Agora estamos aqui para valer. Um abraço para vocês, para quem está acompanhando. Cara, o Cruzeiro assim, é difícil falar desse Cruzeiro porque há uma semana, domingo passado, eu estava no Mineirão, naquela final, e eu lembro exatamente de entrevistar o Pedro Júnior, e eu perguntei para ele: Pedro, os jogadores estão elogiando o trabalho do Tite, a diretoria confia no treinador, e ele, inclusive divulguei esse vídeo também, confio e tal. Uma semana depois, o próprio Pedro Júnior vai na coletiva com a cara de pouquíssimos amigos e fala: Tite não é mais do Cruzeiro. Então, assim, claramente o Tite vinha na corda bamba, né? Era perder um jogo, ele estava fora. Se perdesse para o Atlético, provavelmente ele não seria técnico nem contra o Flamengo. Também acho. Então ele vinha nessa corda bamba. E é a pior coisa que tem para um treinador e para um time. Eu acho que se chega numa situação que a diretoria fala assim: não, vamos esperar o jogo seguinte. Se perder, a gente troca. Se esse é o pensamento, já troca de uma vez, é porque a coisa não está dando certo. E para o treinador a mesma coisa. Eu já não tinha esperança nele mais. Confesso que quando ele foi contratado, eu, no momento, falei: pô, vai dar certo. Que o cara recusou o Corinthians no ano passado, ficou um tempo sem trabalhar. Esse cara, ele não tá vindo à toa. Ele tá vindo porque ele enxergou alguma coisa diferente no Cruzeiro e ele quer trabalhar. Mas, na prática, as coisas não deram certo. Não sei se houve se ele não soube passar as ideias dele, se ele estava realmente com vontade, porque até começaram a surgir informações de que os problemas mentais, né, de ordem de saúde mental dele voltaram, então assim, não sei se isso procede ou não. Você não sabia não. Então assim, surgiram informações, ele mas não aí tem nada confirmado. Depois de tudo quanto é lado, né? Mas assim, a gente viu um Tite bem apático na beira do campo, né? Tanto é que teve um período que o filho dele é quem dava as ordens, aí depois teve uma repercussão, o filho dele ficou mais quietinho no banco, mas se você assistiu o jogo do Cruzeiro, você vê que era o auxiliar dele que ficava muito também na beira do campo, que eu esqueci o nome dele agora. Então, assim, o Cruzeiro coletivamente não existia mais, tudo de bom que construiu no ano passado foi perdido, e eu particularmente não via indícios de falar assim: não, eu acho que por causa disso aqui eu acho que dá para insistir. Eu não via. E aí o jogo de ontem foi uma gota d'água tremenda pelo segundo tempo que fez. Aliás, não o segundo tempo. O Cruzeiro, para mim, foi bem só até a parada técnica do primeiro tempo. Depois da parada técnica em diante, o Renato Gaúcho mudou completamente o Vasco, assim, mudando peça, mudando comportamento. O jogo mudou, o Cruzeiro dormiu e mostra mais uma vez, não foi o primeiro, não foi o segundo, que o time era um time completamente desorganizado. O adversário chega uma vez e faz um gol, o Cruzeiro custa chegar na área para fazer, ou às vezes chutar o gol. Então, coletivamente, o Cruzeiro não existia mais e a escolha da diretoria veio no momento, acho que deveria ter vindo antes, também mas pelo menos não veio, porque o Pedrinho chegou a falar que poderia mudar na data FIFA, né? Mas era arriscado, né? Mas era muito arriscado, porque a gente ia ter mais... São 2 ou 3 jogos? Agora mais 2. Agora mais 2. Mais 2 jogos. Era o Vasco mais 2. Agora é Santos e Atlético Paranaense. Isso, então assim, seria muito arriscado. O Cruzeiro está com 3 pontos em 18 disputados. É muito pouco, não é nada o fim do mundo, mas eu, particularmente, eu tinha uma expectativa de que o Cruzeiro pudesse brigar de novo pelo título do Brasileiro. Até pela base que foi mantida. Exatamente, né? Mas essa expectativa não era que vai brigar, era uma expectativa, uma projeção. Eu já não tenho mais, acho que para mim Palmeiras e Flamengo vão duelar mais uma vez. Eu acho que título mesmo, o brasileiro, acho que o Cruzeiro vai brigar ali por um G6 entre os 10.
Assim, tem que primeiro sair da onde que tá, mas né? já sai, cara. Porque, tipo assim, você vê que o time ainda tem certa qualidade, o time tem certo entrosamento, você vê que o Cruzeiro consegue fazer as suas jogadas e chegar até o ataque. Tá faltando o cara que empurrar a bola pra dentro. O Caio Jorge. Mas o Caio Jorge não vai jogar todo o jogo e não tá jogando. Mas, assim, eu vejo que o Cruzeiro, por exemplo, no ano passado, são estilos diferentes e tudo mais, mas no ano passado ele tinha uma defesa extremamente segura, e não era só por causa do Fabrício Bruno, do Vidalba, não, começava desde o ataque. Sim. Muitas vezes essa bola chegava quebrada lá, e aí o atacante disputar no alto com o Fabrício Bruno, difícil. O Vidalba também muito bem. Monstro, Então, né? isso não acontece esse ano. Isso, tipo assim, a gente via, ontem mesmo aconteceu, os caras chegarem no mano a mano, 2 contra 1 e tal. O meio de campo, que era o ponto de equilíbrio do time, esse ano assim, o Romero não joga, parece que o Cruzeiro perde completamente o meio de campo. O Mateuzinho não é ruim, ele associa bem com os jogadores de frente, mas o Cruzeiro sem o Romero, e aí pra mim um grande erro da diretoria de não contratar ninguém para substituir o Romero, porque o Wallace não é esse cara. O Cruzeiro sem o Romero, o Cruzeiro perde assim, um poder de equilíbrio defensivo muito grande. E lá na frente, eficiência. O Cruzeiro era deficiente. O Cruzeiro, transição, beleza. Era transição eficiente. Mas quando o Cruzeiro, às vezes, cadenciava um pouquinho mais o jogo, até de maneira estratégica, para a bola, recua, toca para chamar o adversário, o Cruzeiro também era eficiente. Hoje é um time que pega a bola, toca de lado, toca para trás. Toca de lado, toca para trás. Aí, não, vamos acelerar. Acelera, chega ali no gol, aí para cruzar. Cruzeiro não acerta cruzamento. Cruzeiro não acerta o cara chegando na linha de fundo, cruza para trás. Não tem ninguém lá atrás. Bola parada não existe mais. Assim, o Cruzeiro perdeu completamente. Tudo. Então eu já não tinha expectativa. Acho que a decisão veio um pouquinho tarde, mas veio na hora certa. Pra mim, no meu caso, eu nunca tivesse essa expectativa no Tite, não. Eu achava que o Tite já veio, predestinado a sair. Predestinado a sair, cara. É nítido quando você olha na cara do cara, você vê que o cara não vai vingar, velho. E o que você falou sobre o Tite meio apático, você via na cara dele que ele ou ele pensava, o que eu tô fazendo aqui? Ou falava assim, eu não tô bem fisicamente, mentalmente. Ou então ele vai falar assim, velho, acho que eu não sei fazer isso mais. Porque como que ele destrói... Cara, a primeira coisa que o cruzeirense tem que fazer é esquecer Leonardo Jardim, esquema de Jardim. Com o Cruzeiro o Jardim jogava assim. Cara, esquece isso. Isso é águas passadas, supera, porque acabou. O Cruzeiro daquele Jardim não vai voltar mais. Eu acredito, mesmo se vier o próximo treinador, acho que não volta o que era. Porque é uma mentalidade completamente diferente. Mas os primeiros jogos do Tite, você já via que o Cruzeiro... Cara, tava se perdendo a cada jogo. Ele não encontrou um time, Não, né? E ele mudava as peças. O cara que ele pediu para ser o cara do time, que era o Gerson, veio. Ele não conseguiu fazer o Gerson jogar bola. E o Gerson não é ruim, gente. O Gerson é um excelente jogador, mas... Para mim, o Gerson foi um grande... Não vou falar erro de maneira alguma. Você contratar um cara do quilate do Gerson não é erro de maneira alguma. Mas, assim... Eu vou dar um exemplo aqui para vocês pegarem minha linha de raciocínio. O Cruzeiro tinha a oportunidade de contratar, aí assim, não sei se teve conversa, se teve sondagem, de contratar o Arias. Sim, teve. Que estava lá no Wolverhampton, não tava legal, o time também não estava legal. E assim, entre um jogador da posição do Gerson para o jogador da posição do Arias, eu, na minha opinião, assim, não sou scout do Cruzeiro, não sou nada, mas eu acho que o Arias se encaixaria melhor do que o Gerson. Porque o Gerson, a ideia do Tite ali, e o Tite, o dia que ele falou isso, eu falei, cara, vai ter um problema. Ele fala meia barra ponta, né? Ele falava assim, vai cair na posição do Christian. O Christian não tá dando espaço pra gente jogar ali. O Christian joga muito bem naquela função. Vai recuar o Christian pra volante, você vai perder uma capacidade dele de pisar na área que poucos jogadores hoje têm. Tanto o gol dele ontem. Você vê a jogada do gol, quando o Matheus Pereira lança, o Christian já desenhou, aquilo ali era a jogada do Jardim. O Matheus Pereira lança, o lateral entra na área, o Christian vem igual uma flecha. Quando o Cuiabano acordou, o Christian já estava comemorando. Então, assim,
O Cruzeiro não tem um cara desse no elenco para assumir essa função do Christian. Pode ser que chegue um e tal. Então o Gerson, ele chegou meio que para concorrer ali com o Christian na mentalidade do Tite. Quando o Tite viu que não dava certo, o que ele fez? Não, vou jogar o Gerson para segundo volante, para jogar ao lado do Romero. Jogou alguns jogos, ficou meio assim, aí entrou o Lucas Silva. O Lucas Silva e o Romero, os dois se entendem. O Cruzeiro ganha um pouquinho mais de equilíbrio. Não, então vou jogar ele pro lado esquerdo. Jogou. Foi mais ou menos assim, só que o Cruzeiro perdeu completamente um cara de velocidade. Sim. Ficou um time muito de toque. Ficou preso no meio de campo. Mas ontem no jogo contra o Vasco, por exemplo, quando o Gerson cai para um pouquinho mais do lado direito, o Cruzeiro tem um jogador a mais, que o Cruzeiro vai para cima, o Tite coloca ele e o Pereira meio que lado a lado ali para fomentar. Claro que era uma outra situação, o Cruzeiro tinha uma a mais. Foi nesse momento que o Gerson começou a jogar como Gerson. E aí ele alimentando no lado direito, bola para a área, pega, toca, aí sim. Então é encontrar essa função dele ali dentro. Ele e o Christian vai ser um problema, assim, um problema bom porque são dois jogadores bons, né? Pro treinador. Mas aí, voltando lá atrás, eu acho que se traz o Arias, se tenta um investimento no Arias, o Arias ele pode jogar do lado direito, ele pode jogar do lado esquerdo, ele pode jogar centralizado. Ele é polivalente nessa questão do ataque, eu acho que é o que o Cruzeiro precisa mais, porque hoje o Cruzeiro não tem ponta de confiança. Wanderson não é, Arroio não é, Bruno Rodrigues, se for o de 23, a gente pode até dar uma chance, mas tem que ver se vai ser ainda. Mas eu acho que é outra. Sinisterra também. Não dá. Pois é, Kaique Kenji também dá uma chance pro garoto, mas assim... O problema do Kenji, eu acho, desculpa aí, mas eu acho que o Kenji não tem sequência. Então, é outro que só tem chance quando não tem ninguém pra jogar. Aí joga o moleque na fogueira. Pois é, aí o moleque não consegue desenvolver e fala, mas o Kenji não, mas é lógico, o cara só entra na barca furada. Então, assim, eu não vejo o Cruzeiro hoje com ponta de confiança. Já no meio, você tem o Christian, você tem o Mateuzinho, que pode fazer uma função assim parecida, você tem o Lucas Silva, você tem o Romero um pouco mais recuado. Mas eu acho que a diretoria poderia ter priorizado, repito, não é um erro, não foi um erro contratar o Gerson, pelo contrário, mas poderia ter priorizado talvez um Arias da vida, ou outro jogador com uma característica mais ofensiva do 1 contra 1 do que propriamente um cara do meio de campo. Vou dar um exemplo aqui, que é aquele Andrés Gomes do Vasco, colombiano, ele joga muita bola. Falta refino lá na frente, falta, realmente, finaliza mal, toma decisão errada. O cara pega a bola, o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, a defesa do Palmeiras, o Gustavo Gomes e o Kel ficaram doidinhos com o cara. Bateu cabeça com ele. Pegava a bola, ia pra cima, 1, 2, tchau, não sei o quê. O Cruzeiro não tem um cara pra fazer isso. Não. A esperança era o Arroio, mas não... Não vinga também. Ainda tá novo, pode ser que evolui, mas assim... a temporada dele, ano passado, foi melhor que a desse ano. Foi. Não, com o Jardim, ele conseguiu render bem, né? Com o Tite agora, ele tá meio... Pega a bola, linha de fundo e cruza com a direita. Mas eu acho que é porque não tem um esquema tático definido. Montado, definido. Coletivamente, assim, eu tenho a opinião que quando o time tá coletivamente ok, bem treinado, o cara que é ruim, ele fica minimamente bom. Fica. Não, o time do Cruzeiro ano passado. Ele fica minimamente bom. Assim, alguns ali não. Então os caras que às vezes, tipo assim, o cara consegue ser potencializado, né? Eu gosto de falar isso. E foi o diferencial do Jardim. Eu posso só pegar uma fala sobre o Jardim? Eu tava pensando esses dias. O torcedor do Cruzeiro lamenta muito que o Jardim não continuou e tal, né? Assim, agora já tá lá no Flamengo, foi meio com uma trairagem, mas enfim. Trairagem não. Mas eu tenho pra mim que o Cruzeiro não pode esquecer o Jardim. Porque, você acha que não? Não, sabe por quê? Eu acho que o Cruzeiro, no ano passado, ele viu que dá pra chegar num patamar que ninguém no futebol brasileiro imaginou que daria, que é bater de frente com Palmeiras e Flamengo. Sim. E o Cruzeiro conseguiu isso com o Jardim. Então, assim, aí é referência, usar o Jardim como referência nesse caso. O trabalho do Jardim foi bom, beleza. Então a gente tem que fazer um trabalho, se a gente quer ser campeão, porque o objetivo é esse, né, ser campeão e tal. Não é só ser coadjuvante. Se quer ser campeão, tem que ser do nível do Jardim para mais. Então, o Jardim passou, beleza, não vai trabalhar mais no Cruzeiro, mesmo se sair do Flamengo hoje, não trabalha. Não volta mais. Mas aí você tem que pegar de referência o trabalho dele, colocar pro cara, eu quero isso aqui para melhor. Igual quando você vai fazer um serviço com alguém, que você pegou um cara que é muito foda em alguma coisa, eu quero disso aqui para melhor. Porque aí você tem uma baliza de onde que você vai chegar. Porque com o Tite não tinha nada disso aí.
Ah, não, vamos dar tempo ao Tite e tudo mais, e não sei o que, bom, a vez do Tite, mas perdi essa referência. Tem que ter uma referência do que é bom para você saber onde chegar. E eu acho que o trabalho do Jardim, por mais que ele não tenha ganhado títulos, mas o trabalho dele foi muito acima da média do Cruzeiro. Muito. Tirou... Eu digo que depois de... Porque o Marcelo Oliveira ganhou 2 títulos muito bons e tal, mas depois de Luxemburgo em 2003, com o material humano que tinha, o Jardim fez o melhor trabalho no Cruzeiro. Acho que fez melhor do que o Mano. Você acha que fez melhor? Eu ia te perguntar do Mano agora. Você acha que foi melhor que o Mano? Foi melhor que o Mano. Eu fico muito na dúvida do Marcelo Oliveira, porque o Marcelo Oliveira fez um grande trabalho também, foi vitorioso, e aí conta mais, né, que ele ganhou títulos. Só que o trabalho do Jardim, porque, cara, o Jardim assume um Cruzeiro que, assim, a gente falava de Cruzeiro ser rebaixado. Tá doido. Aquele Cruzeiro do Diniz, a gente falava de um Cruzeiro ser rebaixado. E o Jardim pegou aquele time que foi eliminado no Campeonato Mineiro, praticamente com as mesmas peças, com os mesmos jogadores, e colocou o Cruzeiro para disputar com Palmeiras e Flamengo. Gente, eu já vi alguns comentários, mas ele não ganhou nada. Como é que você vai ganhar com o elenco? O Flamengo tirava um jogador bom, colocava outro do mesmo nível. Palmeiras a mesma coisa. E os caras só iam contratando. O Jardim tirava Caio Jorge, colocava Bolacier. Entendeu? Você não tem como isso comparar. Com o Gabigol no banco, né? Mas Gabigol é o outro também. Entendeu? Né? Tipo assim, tirava o Wanderson, não tinha quem colocar. Ele colocava o Eduardo. Era Christian e Eduardo tinha jogo. E o time jogava. E o time dava trabalho. O time batia de frente. Mas é um trabalho coletivo. Eu gosto da sua referência do Marcelo Oliveira, porque eu acho que o Marcelo Oliveira fez um puta de um trabalho. Foi um excelente treinador, assim. É uma pena depois ele não ter dado certo. Né? Ele pega o Cruzeiro remontado, né? Que era um Cruzeiro completamente destruído. Tava construindo um Cruzeiro para ser campeão em 14. E ele monta um time e dá uma cara para aquele time, e o time vinga em 13 e ganha 14 ainda. Que o time que era para ser campeão em 14 ganhou em 13. Eu gosto mais do trabalho do Marcelo Oliveira do que o do Mano. Eu tendo a concordar um pouco com você, mas nem tanto. Mas eu acho que o do Jardim se encaixa melhor que o do Mano. Pelo que ele fez no Cruzeiro num curto espaço de tempo. Tem essa questão, não ganhou nada. Beleza, cara, não ganhou nada. Mas ele fez o Cruzeiro jogar bola, velho. Dava gosto de ver o Cruzeiro jogar bola. Tá. Que era o Cruzeiro de 2013-14. 2013-14, você ia pro Mineirão, você falava assim, hoje vai ganhar de quanto? Egídio. Falas de Egídio. Eu vi isso depois. Mas você ia pro Cruzeiro, era assim, cara. Hoje o Cruzeiro ganha de quanto? Vai pegar o Flamengo. Foda-se, velho. Vai ganhar 2-0. E ganhava, velho. Ganhava. O Marcelo, assim, ele pegou um time que foi construído, e o próprio, acho que o Alexandre Matos deu uma entrevista uma vez falando que eles nem esperavam isso no primeiro ano mesmo. 2013, não. Que foi uma liga muito grande, deu uma liga muito grande. Mas ele contou também, assim, jogadores que chegaram num ápice que depois... O Everton Ribeiro manteve ainda esse ápice depois e tal, mas, por exemplo, o Goulart viveu bons momentos na China e tudo mais, mas não foi o mesmo Goulart de 13 e 14. Mas ele teve muito problema de lesão. O Egídio, por mais que a gente critique, mas, cara, o Egídio foi muito importante, o Egídio dava assistência, o Egídio fazia gol de falta, o Egídio cruzava muito bem. Ceará de lateral direito, Dedé, monstro. Cruzeiro, o Dedé saiu pela porta dos fundos, mas pra mim, assim, foi um dos que eu vi jogar de zagueiro. O Dedé foi muito bom no Cruzeiro. Muito bom. Não, eu gostava também. Os anos de 13, 14 e 18 do Dedé, cara, a bola aérea, você ficava tranquilo. Bola aérea, os adversários têm um jogador com 3 metros. Deixa cruzar. O Dedé sabia exatamente aonde que a bola ia, impulsão e tal, velocidade. Deu uma liga muito interessante naquele time. Eu acho que eu vou ficar aí de Luxemburgo, Marcelo Oliveira e depois o Jardim. Eu esqueci do Luxemburgo. Dos que eu vi, tá, gente? Dos que eu vi aí. Eu esqueci do Luxemburgo. O Luxemburgo também de 2003 também é um absurdo, né? O que ele faz com... Não, o Luxemburgo ali papo de louco. É papo de louco. E tem o Adilson também, o Adilson Batista. Chegou na final da Libertadores. 2009. Libertadores que eu estava lá. Cruel essa Libertadores. O Adilson. Só o Adilson. O Adilson fez um Brasileirão de 2008 bom com o Cruzeiro. 2009 ele fez um brasileiro bom porque recuperou. Ficou muito marcada aquela final lá da Libertadores, que eu acho que não dá nem pra colocar tanto na conta dele não, mas
Eu ponho Mas- culpa nessa final da diretoria. Mas vale mencionar ele desses técnicos aí, porque teve destaque. São, assim, é o que você falou, dos que a gente viu treinar, são os melhores mesmo, que passaram até hoje. Mas dito isso, Arthur Jorge agora, Léo? Podia ir, né? O que você Muito melhor que o Felipe Luiz, gente. Melhor? Você acha melhor que o Felipe Luiz? Muito melhor. Felipe Luiz pegou um time muito bom do Flamengo. Ele não tem bagagem. A bagagem dele é o Flamengo. Era um time já montado e pra mim, Felipe Luiz não tem tanto peso assim. Mas eu tive a gente estava discutindo isso aqui, conversando sobre isso antes de você chegar. O Tite estava lá também com esse mesmo time. Verdade. Aí o Germano lembrou Mas o dos Tite é o técnicos. Tite. Aliás, ele substitui o Tite, Ele né? substitui o Tite. Aí, vai que dá certo. É. Felipe Luiz chega aí. Será que o Raik cai 2 vezes no mesmo lugar? Pós-Tite ganha 5 títulos igual. Não vai ganhar. Em um ano e meio? Em um ano e meio. Mas o Germano lembrou de outros técnicos que passaram pelo Flamengo também, Que não tiveram bom que não resultado. tiveram bom resultado, não tiveram sucesso. Não é crucificando o Tite, falando do Tite em si. O Flamengo em geral, porque a maior potência do futebol brasileiro hoje é o Flamengo, indiscutível. Eu tendo... Porque o time do Botafogo, do Arthur Jorge, também não era lá essas coisas. Depois, alguns caras se destacaram, como se destacou o Goulart, o Everton Ribeiro, no Cruzeiro de 2003. De 2013. Mas o time do Botafogo não era isso tudo também, não. O Botafogo, o melhor jogador que quando o Botafogo contratou, aliás, 2 jogadores que quando o Botafogo contratou, tipo assim, a gente sabia que seriam destaques. Sim. Luiz Henrique e Alex Telles. O John era aquele goleiro que rodou Internacional, Valladolid e tal. Um bom goleiro, mas não era assim nada destaque. O Barbosa, eu nem sei onde o Botafogo achou ele, mas fez um bom ano. O Bastos, eu esqueci qual país dele agora, não sei se ele é ganês, enfim, angolano, acho que ele é angolano. Também não sei onde o Vasco, ele jogava na Lazio, não sei se o Botafogo buscou ele lá. Agora, pra mim, o grande segredo ali daquele Botafogo era Gregory e Marlon Freitas, que era uma dupla de volantes, que se o Arthur Jorge realmente vier para o Cruzeiro, o Jardim fez isso com o Lucas Silva e Lucas Romero, a gente falei, né, era o ponto de equilíbrio do time, eram os dois. O ponto de equilíbrio do Botafogo era Marlon Freitas e Gregory. Cara, o Gregory era absurdo, quase né? que ele joga o Botafogo no mato, naquela final da Libertadores, né? Mas era um pitbull, assim, ele roubava a bola mesmo, era incansável e tal. E do meio pra frente, você tinha o Luiz Henrique, todo mundo sabia que realmente era muito bom jogador. Um Savarino que veio, no Atlético era jogador de segundo tempo, nos Estados Unidos não teve aquele destaque assim e tal. Veio pro Botafogo. Tá, tem qualidade, mas o Savarino jogou com o Arthur Jorge foi um negócio assim, assombroso. O que não jogou com outros técnicos. O que não jogou, exatamente. Foi assombroso. O Almada o Almada é bom jogador, mas será? É novo? Será que vai acontecer? E aconteceu. Ele realmente é muito bom jogador. E eu vi, inclusive, antes de vir pra cá, eu tava vendo um vídeo do cara falando sobre o trabalho do Arthur Jorge e tal, e ele falando só, o Arthur Jorge tinha um problema porque o Savarino e o Almada são, né, na verdade, mas eram jogadores de menor força física. Não tinha como eles disputar com o zagueiro e tudo mais, que franzino e tal. Então o que ele fez? Como são 2 jogadores muito inteligentes, ele recuava um pouco os dois. O Thiago Almada às vezes jogava quase como segundo volante com o Marlon Freitas na saída de bola. E aí que era uma posição onde não tinha tanto combate, corpo a corpo. Que às vezes os caras esperavam a linha mais baixa e tal, vamos esperar. Quando ele punha Marlon Freitas, Thiago Almada e o Savarino ali, um se conectando com o outro, o Botafogo achava toda hora, achava Alex Telles, achava o Vitinho, Luiz Henrique, Igor Jesus, aí era loucura. Então, assim, o Arthur Jorge teve também uma participação fundamental para os caras jogarem bem. E o Igor Jesus, o Igor Jesus foi contratado, pouquíssimas pessoas... quem é Igor Jesus? Não tinha mídia, né? Eu não conhecia quando o Botafogo contratou. Fazia ideia de quem que não conhecia. E o que esse cara jogou, meu amigo, e não foi só com o Arthur Jorge, com outros treinadores jogou e tá jogando bem no Nottingham Forest, tá assim, tá se convocado dedicando. Hoje? Não? É verdade, foi não. Foi o Thiago, né, que era do Cruzeiro. Merecido. 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 Né? Mas o Igor tá jogando bem no Nottingham.
Ele tá Eu jogando acho que bem. vai. Eu vi uns jogos dele lá, brigando muito. É um cara que sabe jogar fora da área também. Sim. Então, assim, o Botafogo, é igual você falou, não era um time que era... O Flamengo tem 11 ali, que os 11 são destaques. Você já Sim. sabe que são. O Botafogo tinha, igual eu falei, o Alex Telles, que já era uma baita realidade, um baita lateral e tal, e o Luiz Henrique. Os outros era aquilo, vamos ver se vai dar certo. O cara é bom, mas ainda tem que experimentar. E deu muito certo. E assim, pra mim, o Arthur Jorge ficou muito marcado na final contra o Atlético. O que ele faz ali de taticamente, ele... Não, é absurdo. É, Com claro um a que- menos, né? com um a menos. E, assim, Sensacional. claro que a gente tem que falar dos jogadores que se dedicaram bastante, Muito. mas a forma Até o como Júnior ele... Santos jogou bola. como ele fechou... o Júnior Santos é outro. O Júnior Santos começou o ano... Foi artilheiro da Libertadores, inclusive. Foi. Jogando bem pra caramba, machucou e volta depois no finalzinho do ano. Aí o time já tava formado, né? Mas a forma como ele fez o Atlético, marcou o Atlético, foi um trem assim... Eu não tinha visto. Neutralizou com um jogador a menos. Com o jogador a Um jogador menos. a menos. E o time do Atlético não era ruim, não. Não. Não, e time com do o melhor Atlético tava jogando muito marcador. bem. O melhor marcador dele foi expulso. Não é que foi um atacante expulso, não. Foi o volantão. O volante mesmo. O cão de guarda dele foi Mas expulso. Hoje, o Arthur Jorge, o que você enxerga? Você consegue enxergar um Arthur Jorge hoje se fechar, né? Parece que tá praticamente fechado. Você acha que ele dá uma cara para esse Cruzeiro? Eu acho que dá, porque ele tem características parecidas com a do Jardim. E aí, inclusive, cara, eu ouvi hoje um comentário do Pedro, comentarista da Samuca TV, falando que a ideia do Jardim de jogar com o Christian na direita partiu do Arthur Jorge. Foi o Arthur Jorge que teria aconselhado ele sobre o Christian. Falou, jogue lá na direita lá que o homem é bom. Então, eu nem sabia disso. Ele conhece um pouco, então. Ele conhece. Ele tem características parecidas e, assim, o Cruzeiro hoje... Eu acho que o Cruzeiro tem elenco com características para jogar com o Felipe Luiz, para ter mais a posse de bola, valorizar e tal. Claro que tem que fazer algumas alterações, mas também para jogar com o Arthur Jorge. Mas eu acho que, principalmente pelo que foi o ano passado, o jogador já tem um pouco isso assimilado da forma de jogar. A gente fala, vai jogar, vai pegar a bola e já vai para ataque com tudo. Às vezes não. Às vezes o Arthur Jorge, ele pega, o time dele toca um pouquinho, vê como é que o adversário vai marcar, chama o adversário, para na hora que o adversário avança, aí ele ataca. O Cruzeiro tem um problema com essa linha baixa, né? O Cruzeiro não sabe jogar em linha baixa defensiva. Não. Então, assim, o Arthur, ele gosta desse jogo mais... Ele gosta das transições diretas, ele gosta muito de um zagueiro que saiba jogar. O Barbosa, com ele, era muito bom no lançamento, algo que o Vidalba ficou bom com o Jardim. O Fabrício Bruno tem um passe entre linhas também que ele gosta muito. Geralmente ele faz uma linha de 3 ali, e aí o zagueiro vem puxando, na hora que o atacante dá o bote, ele toca, que é onde tem um espaço. Então eu acho que ele pode potencializar de novo os caras que não jogaram com o Tite e encontrar um espaço para o Gerson no time, fazer com que o Gerson jogue. Porque o Gerson é bom de bola. É indiscutível isso. Ele tem que entrar no lugar dele. Não acho que é ponta, tá mais para um meia direita mesmo. Isso aí o Tite tinha razão. Mas não pode conflitar com o Christian. Porque entre ele e o Christian, vou ser muito sincero, hoje eu fico com o Christian. Hoje eu não abro mão do Christian. Entre Gerson e Christian? Entre Gerson e Christian. Principalmente pela importância tática que ele tem. Que é um cara que pisa na área, que é um cara que ajuda a marcação, que é um cara que pode fechar um pouco mais pelo meio. Christian, joga um pouco mais aberto. Ele vai jogar mais aberto. O Gerson, eu acho ele um pouco mais... Mas você sabe que hoje, lento. Se tem 4 caras hoje dentro do elenco do Cruzeiro que não sai do campo, é Gerson, Matheus Pereira, Caio Jorge e Romero. Não, esses não saem. Esses não saem. Os outros podem sair, fazer alteração e tudo, mas esses aí são insubstituíveis. Então, eu acho que ele vai ter que dar um jeito de colocar o Gerson e o Christian. Ele vai ter que encontrar esse... E assim, se ele encontrar Gerson e Matheus Pereira próximos ali, cara, o Cruzeiro ganha em qualidade técnica de maneira absurda, mas tem que fazer. Às vezes jogar com 3 zagueiros, e aí você joga... Inclusive, ele gostava muito de jogar com os 2 laterais muito abertos, coisa que o Tite estava fazendo. Era o Kaique de um lado, o William do outro... E por incrível que pareça, cara, eu vou falar um negócio que eu nunca imaginei.
Eu gostava do Tite. Não, o William, eu não gosto do futebol do William, assim, não acho confiável. Mas o William, apesar daquele vacilo dele contra o Corinthians, né, que foi um vacilo, nesses últimos jogos ele não jogou mal. Mas eu não acho ele mau jogador, não. Um dos poucos. Eu não acho ele confiável. Eu acho que assim. É igual o jogo do Corinthians resume bem. Ele, até aquele momento, ele era um dos melhores em campo do Cruzeiro. Marcando, atacando, até aquele momento. Mas é aí que vem o negócio do confiável. Por exemplo, o Kaique tomou um cartão contra o Atlético com 5, 6 minutos. Mas o Kaique passou o jogo inteiro, tipo assim, seguro. Entendeu? Os caras do Atlético tentando ir pra seguro. O William é um cara que toma um cartão amarelo igual aquele jogo. E no lance ele... imbecil. Besta. Ele entrega a bola Infantil. pro cara e, assim, em vez de deixar o cara seguir, porque tinha gente atrás, a gente tinha Fabrício Bruno, tinha Vidal, ele vai e abraça o cara. Então, assim, ele não é confiável pra mim. E não é a primeira dele. Não. Diga-se de passagem, Mas ele fez isso ano passado. Mas ele, assim, ele acertou mais com o Tite, marcação, alguns ataques, passe, que ele errava muito com o Jardim, ele errou menos com o Tite. Se ele mantiver nessa aí, hoje, de lateral, acho que ele mantém como titular. Mas se ele voltar, aquele cara que erra passe demais, aquele cara que toda hora tem alguém nas costas dele, aí acho que ele vai acabar rodando. O que você acha, Léo? O Arthur Jorge. Não, Arthur Jorge é certeza. Pra mim, tem que ser ele. Você acha? Ah, tem que ser. Não tem outro no mercado igual o Arthur Jorge, não. Tem aquele argentino, O Galhardo. O Galhardo fugiu agora, Galhardo. Ah, Mas eu também não vejo o Galhardo. no O Cruzeiro. Galhardo, ele não teve uma experiência no Brasil, né? Mas eu Assim, não é eu um optaria, treinador... isso que você falou é importante, eu optaria por essa questão. Um cara que conhece. O Galhardo seria muito interessante, sabe o quê? Por exemplo, acabou a temporada, vai começar uma outra, aí você contrata ele. Que aí é um cara que vai chegar, vai fazer uma pré-temporada, vai ter o estadual ali para tirar de base, mas você contratar ele do jeito que o Cruzeiro tá agora, porque tá muito pressionado, precisa de resultado, nem é desempenho, é resultado, primeiro, depois pensa em desempenho. Porque não adianta nada também, vai jogar agora, próximo jogo, pô, jogou bem pra caramba. Quanto ficou o jogo? 1-0 adversário, aí não adianta. Tem que ter o resultado agora pros caras, pô, dar uma acalmada, poeira baixar, e aí você vai voltando. E o Galhardo ia ter um trabalho maior por não conhecer bem. Mas jogou contra time brasileiro, beleza, mas Não, jogar é uma vir coisa, aqui, né? visitar os caras, mas você tá aqui direto, é outra coisa. O Arthur Jorge já conhece, né? Já tem essa experiência. Eu torço para que seja o Arthur Jorge mesmo, porque eu acho que vai dar uma chacoalhada dentro do elenco, porque não acho que é tudo culpa Tite também não, viu? Não acho que tem ali uma preguiça, falta um cara que cobra, porque o Jardim cobrava, o Jardim não era o cara que ficava gritando na beira do campo, mas a gente sabe que o treinamento do cara, o cara cobrava. O cara botou o Gabigol e tirou o Dudu do Cruzeiro. Botou o Gabigol no banco e tirou o Dudu do Cruzeiro. E ele peitou o presidente dono do clube. Ele era poucas ideias, né? O Tite é muito da conversa. Aí o Tite é o Papai Joel. Que todo mundo gosta, todo mundo abraça. Beleza, ótimo de conselho e tudo, mas o Cruzeiro precisa de um cara mais... mais sangue no zóio mesmo, como, né, o jeito mineiro de falar, sangue no zóio mesmo, na beira do campo, e aí chamando a atenção. Porque fica ali, aí ele mexe aqui, mexe ali, e o time do Cruzeiro... Véi, depois que o Vasco teve um expulso, o Vasco foi pra cima do Cruzeiro, aí o Tite muda todo o esquema tático do Cruzeiro, coloca o time lá na frente, aí o Vasco recua e ainda vai lá e faz um gol, e o Cruzeiro morto. O Cruzeiro, muita bola aérea, muita bola jogada dentro da área, poucos toques e quase nada de chute. Jogo assim é muito difícil você entrar tocando na zaga, porque a zaga tá toda mas na não defesa. é tocando, cara. Mas eu entendi seu ponto de vista, tipo assim, não era que cruzar, é só chuveirinho. Não tinha organização, era só... Era um negócio desorganizado. Aí, beleza, entra a parte do desespero. Por quê? Tá pressionado, tá na zona de rebaixamento. Porra, tá jogando em casa com o seu torcedor, já tava ganhando de 1-0, toma 2, o cara é expulso. Os caras querem ir pra cima e fazer o gol de qualquer jeito.
Aí o Cruzeiro vai pra parada técnica, volta da parada técnica, que é o calcanhar de Aquiles desse Cruzeiro, o Cruzeiro me toma o terceiro gol. A sorte é que Achou um gol. achou o terceiro gol. Foi um bom cruzamento, foi, mas o segundo gol do Cruzeiro acho que é mais achado do que o terceiro. Que Verdade. é uma bola que ele cabeceia errada, ela bate na nuca do Neisser e entra. Entra no cantinho. No onde cantinho, onde que era o lugar que tinha pra entrar. entrar, cara. Lugar Então, que assim, tinha aí entrar. foi pro Deus nos acuda ali e o Cruzeiro. Cara, era pro Cruzeiro ter perdido. Se o Vasco não tem um expulso ali, o Cruzeiro tinha perdido esse jogo de uns 4-1. Tinha. Não, isso aí é fato. O time do Cruzeiro tava, na hora que ele toma o segundo gol, o Cruzeiro foi pras cordas, assim. Foi nocauteado. Não, foi ali. nocauteado. E assim, a imagem mostra um Tite, na hora que ele toma o segundo gol, o Tite olhando pro gramado sem expressão nenhuma, cara. Nenhuma. Ele devia estar pensando assim, eu acho que agora... assim, um tem cara mais que o é que fazer. experiente igual o Tite, eu imagino Ah, que já ele sabia, já já. sabia. Será que e- não tava palavrado isso já, não? Não, acredito que não, velho. A queda dele? É. Não. Ah, Assim, não. se ele não ganhar, é a última chance. Não, eu não, acho até que ele por... também não aceitaria isso, não. Não, até porque surgiu um papo de um torcedor que conversou com o Pedrinho pós-Flamengo que ele ia esperar a parada da Copa. Então, assim, eu acho que não, cara. Eu acho Mas esse mesmo torcedor falou que o jogo contra o Vasco ia ser que o divisor de água, um divisor de águas. porque era em casa, né? Mas assim, um jogo em é o casa, que eu o falei, Vasco. ele já vinha na corda bamba, já vinha de uns jogos. Porque assim, ele ganha. O que atrapalhou, na verdade, o que postergou a era Tite foi o Campeonato Mineiro. Também Porque a acho. diretoria do Cruzeiro entendeu, obviamente, que o Cruzeiro não chegou na final jogando bem, chegou Não. aos trancos e barrancos. Aí e você aí- vê o tanto que o nosso campeonato é nivelado por baixo. Não, cara, se o Cruzeiro disputa um Paulista, a chance dele Ser ser rebaixado. rebaixado é grande. Campeonato Paulista, era grande. Mas enfim, chega na reta final, a diretoria, na minha opinião, ficou naquela assim, como é que eu mando o cara embora se o cara chegou na final? Eu acho que o Pedrinho ficou sem jeito mesmo. De mandar Ficou, ele ué. embora. Ficou. Acho que o Pedrinho ficou naquele... Porque o Pedrinho, velho, ele é bom demais, né? Ele é bonzinho demais. Porque na Mas eu acho cabeça que dele teve trem ia dó. virar. Eu acho que ele teve dó. Eu acho que essa, velho, tô com dó de mandar o Tite embora. O senhor Adenor. Eu acho que ele ficou com dó. Eu acho que ele ficou sem jeito ali, sem saber. Faltou postura mesmo do Cruzeiro de chegar e... Porque o Cruzeiro... Eu achei que ele ia cair depois do Mirassol. Sim, não, o Mas jogo eu- contra o Mirassol foi, acho que assim, considerando, né, equipes de Série A, foi o pior jogo Foi o do pior Cruzeiro. jogo do Cruzeiro. E foi o jogo que o Cruzeiro deu sorte. Foi. O Cruzeiro deu sorte Deu aquele sorte, jogo. que achou que é gol. Achou e era pro Mirassol ter vencido os Não, dois, você tá doido. três. Cássio foi Você monstro. acha que aquele foi jogo. melhor? Foi pior do que contra o Botafogo, que tomou essa patada? Sabe por Foi, quê? foi. Porque contra o Botafogo, o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, perdeu muito gol, fez Isso é um verdade. inclusive com o Caio Jorge, mas perdeu muito gol. No segundo tempo, quando ele toma o gol, ele ainda tem chance de empatar, mas depois no final, aí 2, 3, o trem foi meio lascado. Contra o Mirassol, cara, com 2, 3 minutos, o Cássio já tinha feito defesa, já tinha assim, sido um sufoco. Ele foi eleito melhor em campo nesse jogo, pela pessoal da 98. Sim, não, foi uma loucura aquele jogo. E o Mirassol em si, cara, o Eduardo, que tava aqui no ano passado, monstro no meio de Comendo a campo, bola. comendo a bola. Eu falei, meu Deus do céu, será que esses caras não tá vendo o jogo, não? E aí o Wanderson acha um gol, pensei, opa, beleza, né? Às vezes o Primeiro gol... gol do Van. Primeiro gol do... Às vezes o gol dá U. E não, mas não adiantou, não. Não, aquele jogo do Mirassol, velho, eu assisti esse jogo, eu ficava assim, vou desligar a televisão, vou dormir. Vou dormir, eu vou fazer outra coisa, porque não tinha condição o jogo que eu tava vendo ali, não. E aqui, era um dos primeiros jogos do Cruzeiro com o time completo. Era um dos primeiros jogos do Cruzeiro que ia vir de uma sequência final de ano pra cá, com um elenco montado, estruturado. Ainda tinha um esquema tático do Jardim e o time morreu, velho. O time não fez nada naquele jogo. Nada. O jogo do Botafogo foi muito melhor. É o que veio acontecer. Aí pega o Corinthians, primeiro tempo maravilhoso, segundo tempo morre. O Curitiba foi sacanagem, velho. Perder pro Curitiba também, eu acho que foi sacanagem. Que foi o mesmo cenário. Primeiro tempo foi bem, toma um gol no final. Toma um gol no final. E aí no final do primeiro tempo. E no segundo tempo morre. Então, assim, eu acho que o senhor Adenor, por merecimento, ele já merecia ter ido embora antes.
Contra Mas- o Flamengo é a mesma coisa. O Cruzeiro fez Joga até bem. fez Joga um primeiro bem. tempo interessante, assim, o Não gol foi o ali- melhor, não foi o melhor primeiro tempo do Cruzeiro contra o Flamengo, mas fez um primeiro tempo interessante. Não, eu acho que o Cruzeiro naquele primeiro tempo merecia ter saído com empate. Sim. Que teve chances criadas dentro da área e tal. Aí que bola bate um, bate outro. Eu acho também que o gol que o Cruzeiro tomou do Flamengo, eu acho que deu uma balançada nos caras. Porque se o Flamengo não faz aquele gol ali, não tem aquela jogada errada, o Cruzeiro eu acho que tinha dado mais trabalho. Porque aí eu acho que entrou naquela de novo, porra, velho, estamos perdendo, temos que correr aqui agora para fazer pelo menos um gol. Aí o Cruzeiro começa a entrar numa sequência de desespero e ele não faz o melhor dele. A confiança vai lá embaixo. Já não estava boa. Toma Então, um gol no início. A bola não entra, aí que o trem piora mesmo. Mas Não, então assim, eu acho que assim, precisa de um cara mais energético, precisa de um cara mais pra xingar esse jogador e precisa de um cara que vai chegar, não quero a gente vai ter que tocar no Jardim, porque o Jardim foi o nosso último melhor treinador. É fazer o que o Pedrinho fez com o Jardim, velho. Você tem autonomia, cara. Você tem Sim. autonomia. O Pedrinho tentou fazer isso com o Tite. Aí o Tite começou a barrar os caras. Não, deixa aqui. Não vende não. Não, quero esse aqui. Aí, recente agora, eu tava vendo uma reportagem, só não lembro de quem que é, se eu não me engano, do pessoal da Samuca. Ou foi na Samuca, ou foi na HGP. Cara, eles queriam mandar o preparador físico embora do Cruzeiro. Porque o time não rende. O preparo do Cruzeiro é horrível. Aí eles iam mandar, pessoas de dentro da diretoria queriam mandar o preparador físico embora, o Tite não deixou, falou que ele estava fazendo um bom trabalho. Velho, não é possível que o Tite estava vendo uma coisa dessa. A comissão dele... Tanto é que caiu agora. Caiu abraçado todo mundo. Caiu todo mundo. Caiu todo mundo. Aí quem vier agora tem que trazer uma equipe completamente nova, aí eu acho que os jogos de Santos e Atlético Paranaense e Santos ainda não vai servir de base. Não vai servir de base para o próximo treinador. Aí sim vai ter a parada técnica. Vai aproveitar essa parada técnica que o Cruzeiro não teve ninguém pelo Ancelotti e treinar esses caras. Aí eu não lembro quem. Depois você confere para mim. Quem que é o próximo jogo do Cruzeiro depois do Santos? Depois da parada? Depois da parada. Vai precisar... E assim, treino, cara, 2 vezes no dia. Velho. Aí é recomeçar do zero, velho. Começar do zero. O Cruzeiro porque perdeu 3 meses. nitidamente foi Campeonato Mineiro. No Cruzeiro, e vai muito do que você falou também sobre a questão da diretoria segurar o Tite pro Mineiro. Por que como é que manda o Tite embora numa semifinal e final mineiro? Segurou o Tite. A final do Campeonato Mineiro segurou o Tite. Se o Cruzeiro fosse eliminado na semifinal, sei lá, ou se não O Tite passa, caía. se não passa da primeira fase, o Cruzeiro, o Tite cairia. Aquele Eu gol do acredito. Matheus Pereira contra o Betim segurou o Tite, né? Segurou. Gol no último Nossa. No minuto. último minuto. Aquele gol naquele jogo também que foi horroroso, segurou o Tite. E as entrevistas coletivas dele, cara, eram nada com nada, era uma filosofia, assim, umas comparação que eu não... Eu falei, esse cara não tá conversando a mesma língua. Não, velho, eu acho que o Tite... Cara, o Tite fez uma história fantástica no Corinthians, ganhou vários títulos, teve um pouco da seleção brasileira, mas aqui, cara, às vezes tá na hora de dar uma descansada também, velho. Porque ele foi crucificado no Cruzeiro desde o dia que chegou, gente. Foi. E na boa, quem vai contratar o Tite agora? Não, agora é muito difícil. Entendeu? Não, mas vai aparecer. Alguém vai contratar o Tite. A dança das cadeiras dos técnicos aí tá absurda esse ano, né? Mas eu acho difícil o Tite aceitar agora. Depois Pode ser. dessa cobrança, Pode desse ser. desgaste que foi aqui, eu acho muito difícil o Tite aceitar um trabalho. Talvez ele aceite como um treinador de seleção sul-americana, alguma seleção assim. Eu já acho que ele pega time menor, de menor relevância, pra treinar o filho dele, que eu acho que é o que ele queria, cara. Porque... Mas se ele veio pra fazer isso no Cruzeiro, aí ele cavou a própria cova dele. Não, mas tava na cara que era isso, cara. Aí ele cavou a própria cova. Quem que é o próximo jogo? Vitória, Mineirão, dia 1º de abril, Dia da mentira? dia da mentira. É uma boa oportunidade para mostrar alguma coisinha, né? Mas não vamos falar, não é possível, né? Porque é possível.
Não, tudo é Não, possível. velho, não, mas assim, eu vejo o Cruzeiro jogando de outra forma, com qualquer outro técnico. Porque o time tá apático, cara. O time tá apático, tá sem confiança. Aí você perde. Aí outra coisa que a gente pode entrar em debate aqui: Cruzeiro perdeu seus principais jogadores. Perdeu o Romero e o Caio Jorge. Que é os dois caras, é o pitbull do meio de campo e o único cara que faz gol nesse Cruzeiro. Aí ontem não, ontem a gente teve 3 jogadores diferentes fazendo gol. Mas aí você perde os principais jogadores, aí vai e perde o Cássio. Aí você perde, querendo ou não, é a liderança do time. Ah, tem um capitão no meio de campo? Tem, velho, mas se você pega aí os vídeos do Cruzeiro, o Cruzeiro dentro do vestiário para entrar pro campo, dentro do campo, porra, o Cássio faz um papel fantástico. Ele é um líder. E agora só ano que vem. E venhamos. Aquele Matheus Cunha lá, pelo amor de Deus. Cara, bolas o primeiro gol do Vasco, velho, Ah, não. ali foi bracinho de dinossauro. A Aí bola ele tava lembrou na o Rafael. mão dele, não entendi. Lembrou, Rafael? Aí ele lembrou Ele Rafael. lembrou, Rafael. Ele faz isso aqui. Ele pula bracinho de dinossauro ali. Aí eu olhei para aquilo e falei, velho, não. E ele era meu goleiro no Cartola. Não Mas vou. tem que dar, assim, porque é Eu o cara acho que vai tem- ser. O Cruzeiro Vai não ser vai, ele, o Cruzeiro não vai trazer. contratar Agora outro. não, a não ser que não renda Mas e no meio do assim, ano contrate. no meio do ano pode ser. Porque agora a janela fechada não pro vai. exterior. No Brasil, os bons mesmo Não estão vai tudo sair. empregado. Então é muito. O Botafogo tá tentando agora o Tadeu do Goiás. Tá negociando para trazer o Sim. Tadeu do Goiás. E olha que o Botafogo tem um Neto que rodou a Europa. Não, mas tal, tá pegando nada. também tá mal. Então, assim, tem que. A torcida tem que entender. Eu sei que é difícil ter hora, porque realmente também achei que ele falhou ontem no primeiro gol. Tem que tentar entender o cara, porque se não for com ele, o caminho vai ser mais difícil. Mas Talvez eu a acho- torcida também queima ele, aí fica pior ainda. Vai O problema é ser que mais difícil. os meios de comunicação já estavam naquela assim, quem que o Cruzeiro vai trazer? Porque ele não pode ser o primeiro goleiro, mas ele foi contratado para isso, gente. Ele é um goleiro novo, tem bagagem, porque jogou mais de 50 jogos titular pelo Flamengo, tem bagagem, tudo, é um goleiro novo, tem muito a aprender ainda, só que agora ele vai ter que segurar O Rojão. o Rojão, velho. E caiu no peito dele, bateu no peito dele e falou, segura, filho, porque não tem outro, cara. E o outro goleiro é o Otávio, que é da base, Que é um ótimo goleiro que é também. bom Que é goleiro, bom. Gosto goleiro. muito dele. mas que quando jogou nos primeiros jogos também, ele teve alguns lances de falha e teve torcedor xingando ele. Então, assim, o torcedor tem que é difícil. Eu sei que às vezes ali, por exemplo, no gol do Vasco, mas dá pra defender e tal, que a gente vê o lance lá. Mas entender depois, porque se você queima os 2 goleiros que tem hoje, o Cruzeiro não tem goleiro. Não tem. Não tem goleiro. Não Então tem. tem que entender e, enfim. Eu acho que assim, talvez esse jogo ontem e essa falha dele possa ser algo bom pra ele. Pra ele ver que ele tá sem ritmo também, né, gente? Chegou, machucou, Sim, fez um jogo pelo Cruzeiro e teve que assumir a bronca toda agora. eu acho que ele tendo ritmo, ele tende a errar menos. Eu No também Flamengo ele acho, fez também. bons jogos, falhou também, tal, pela questão da idade também. Mas aí chegou o Rossi, e aí a parada é outra, né? Mas assim, se ele tiver ritmo, o torcedor tiver confiança, ele sabe jogar com os pés, o que o Cássio não sabe. Não sabe. Né? Então, se o Cássio Cruzeiro, desesperado. pelo menos o Cruzeiro ganha nisso aí, né? Nesse aspecto. E o Arthur Jorge gosta muito de goleiro que gosta de jogar com os pés, principalmente para os lançamentos. Sim. Deus me livre. Oi? Passar aperto de novo. Igual o Diniz. Não, mas não nesse estilo. Não, nesse estilo não. Mas eu falo assim, de um goleiro que sabe jogar principalmente igual o Everson no Atlético faz. Ele gosta muito. E o Matheus Cunha, ele tem uma característica assim, né? Tem que aproveitar. Vamos ver. Vamos falar um pouquinho do Atlético? Que é outro também, né? O Nossa. Atlético também, assim... Só Eu acho a alegria. situação do Atlético pior que a do Cruzeiro. Ela é mais preocupante porque o Atlético... O elenco do Atlético hoje, eu acho que ele é mais limitado que o do Cruzeiro. E os caras que você fala assim, pô, esse cara aqui salva. Não, vamos confiar nesse cara.
eles não estão entregando nada, Não. sabe? Gustavo Scarpa, assim, que eu particularmente acho bom jogador, o Scarpa tá numa, assim, Uma tiriça. numa preguiça pra jogar que é assustadora, sabe? Renier, o Dudu... Dudu. É aquilo ali, não vai ser mais que aquilo ali, não. eu acho que ele, assim, e o Jardim tirou ele do time, não foi à toa. É um cara que ele não vai te ajudar defensivamente, vai te entregar aquela recomposição. Ele vai te entregar uma jogada individual, um contra um ali, que ele sabe fazer bem, vai pra cima, uma tabela e tal. Só que o futebol hoje ele é mais dinâmico, né? O cara tem que saber fazer mais coisas. E o Barba, a reação do Barba no jogo contra o Vitória, quando ele sai da coletiva e chuta a garrafinha d'água, aquilo ali, pra mim, tá quebrando a cabeça pra montar um time e não tá conseguindo encontrar o Atlético ideal pra ele. Né? O Atlético jogou, foram 4 jogos, né, com ele. América, Cruzeiro, Inter e o Vitória. São 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O empate com a América foi meio lá, meio cá. Jogo horroroso. Jogo horroroso. Melhor um pouquinho com a América, mas também não foi um melhor. Não, foi um jogo muito feio. Contra o Cruzeiro, o Atlético fez um péssimo jogo, porque principalmente considerando que o Cruzeiro também não estava bem, o Atlético jogou mal. Contra o Inter, venceu o Inter, mas jogou muito mal. Se não é o Everson... Tomou um amasso do Inter. Se não é o Everson, o Inter, o Atlético teria perdido. E contra o Vitória a mesma coisa, jogou mal também. Então, assim, ele não conseguiu até aqui encontrar um 11 ideal, não só de jogador, mas também de esquema. Uma coisa que você falou que eu achei interessante do Atlético, comparando elenco, Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro, você olha pro Cruzeiro hoje, você vê jogadores que você sabe que eles vão fazer a diferença. O Atlético não tem. Quem que era o jogador para fazer a diferença no Atlético? Scarpa e Hulk. Scarpa é uma tiriça, preguiçoso. Você vê que o cara não dá um sanguezinho ali. E o Hulk tá cansado, gente. O Hulk acabou. Excelente jogador, acima de muitos ainda do nosso futebol brasileiro. Mas ele não vai entregar o que ele entregou 2021, 2022. Ele não vai entregar mais. É outro cara também que ficou sobrecarregado com essa problemaiada de diretoria, briga de lá, briga de cá, vai sair, não sai, vai e fica. Aí tem o técnico do o Sampaoli, crucificando todo mundo, colocando todo mundo na forca. Aí chega o Barba agora, para dar um respiro, para tentar salvar algum desses jogadores, mas o Atlético hoje não tem um jogador que você fala assim, esse cara aqui faz a diferença. Por exemplo, o Cruzeiro tem o Caio Jorge, tem o Matheus Pereira, tem o Gerson, tem o Christian, tem o Arroio que às vezes entra bem, tem peças de reposição. O Atlético não tem. O banco do reserva do Atlético é horroroso, gente. O banco de reserva do Atlético é horroroso. Fez várias contratações, gastou mais de 100 mil reais nas contratações. O Cassierra que veio machucado, agora machucou de novo. Já estava com uma lesão, aí machuca o pé. E os outros jogadores que chegaram não estão vingando. E não vai vingar nesse esquema tático, do jeito que está sendo jogado, não vai vingar. Ou o Barba faz uma mudança assim dos zagueiros para frente, porque o goleiro não tem como mexer. O Everson, para mim, é um dos melhores goleiros do Brasil hoje, na atualidade. Mas ele tem que mexer da zaga para frente. Da zaga até no atacante. E não tá conseguindo porque os caras não estão performando. Os caras não estão performando. Então, aí fica difícil, por exemplo. No jogo contra o Cruzeiro, ele tira o menino Cissé, que tinha tudo para fazer um grande jogo, que é bom jogador, muito bom jogador. E aí ele coloca o Igor Gomes. E o Atlético, assim, a diferença ali de intensidade, de entrega, foi completamente diferente. Completamente diferente. Né? Tanto que sai depois e vaiado. A torcida xingou muito. Bernard já não entrega mais. Não entrega. Eu acho que o Hulk, e concordo muito que ele ainda é acima da média para muitos aqui no Brasil. E assim, o Hulk ele precisa de alguém para jogar ao lado dele. Como foi o Paulinho em 2024. Sim, exatamente. Que foi o melhor momento do Hulk pós-21. Né? Que em 21 o Hulk destruiu. Mas em 24 ele tinha um Paulinho que quando os dois se aproximavam, as coisas fluíam. Porque assim, o Hulk hoje ele pega a bola, ele tem 2, 3 caras em cima dele.
que ele é muito forte. Então, assim, um cara não vai conseguir marcar ele. Um vai proteger. Os outros dois é para dar o bote. E quando tinha o Paulinho, ficava um pouco dividido isso aí. Né? Tanto que no jogo contra o Cruzeiro, que o Atlético faz ele faz aquele gol, o Atlético chega com os jogadores próximos, agrupados, o Hulk pega a bola e só tinha o Jonathan Jesus em cima dele. Não tinha outro na cobertura, porque já estava todo mundo marcando. E aí o Hulk, quando ele domina, o Jonathan Jesus não consegue dar o bote. Ele gira para cima do Jonathan Jesus, um abraço, amigo. De frente pro cara, ele vai driblar e aí a finalização é perfeita. É o forte dele também. Então, assim, ele precisa de alguém para jogar perto dele, para primeiro ter essa associação, ter com quem jogar. Sim. E o Hulk é muito bom, muito inteligente também pro passe, não é só força, chute, ele é muito inteligente no passe. E para também ter essa divisão ali que alguém sempre vai estar na sobra do Hulk. Sempre vai estar. Tanto é que no jogo Cruzeiro da final, o Vidalba colou nele, assim, incomodava ele absurdamente, e quando o Hulk conseguia dominar e ganhar do Vidalba, o Romero vinha lambendo ele, assim, vá. Porque sabe que se deixar ele girar, fazer alguma coisa, ele vai arrumar. É um abraço. Ele vai arrumar algum problema. Então, o Hulk de 24 foi muito bem, por causa do Paulinho, de lá pra cá, ninguém conseguiu dar uma cara pro Atlético com o Hulk. Já joguei pra ponta, eu joguei pra centroavante de novo, e ele não consegue ter o mesmo rendimento. Tanto é que, assim, muitos momentos do Hulk marcante nesses últimos anos aí, fora 24, foi em bola parada. De fato. Foi em bola parada. Eu vejo um problema muito grande nesse elenco do Atlético. Eu acho que o Atlético não vai ter Um elenco mal grandes montado. opções, ambições, né? Para esse ano, não. Não. Eu acho que ele tem que abrir o olho mesmo, porque o risco de rebaixamento tá aí. Porque times que a gente achava que não iria bem, tá indo bem, cara. Mas o campeonato ele muda muito, Ele né? muda muito, mas aí agora é a hora de fazer a gordura que esses times estão fazendo. Pega o Curitiba. O Curitiba tá em sexto ou em quinto, se eu não me engano. Sim, o que não pode deixar é os caras abrirem ponto, que aí você vira o turno. Não, mas tá começando ainda. Não, aí não pode virar o turno. Você virar o turno, meu amigo. Virou aí, o turno, aí o negócio zanga, porque, tipo assim, porque aí todo mundo já tá sabendo o que vai brigar. O Cruzeiro tá chegando só pra contextualizar isso que a gente tá falando. O Cruzeiro tá chegando numa fase tão ruim no estado que ele tá agora, que se mais uma rodada dessa o Cruzeiro não ganha, ele passa a precisar de 2 rodadas para sair da zona de abaixamento. E nós estamos na 6ª rodada, gente. Então aí você pensa, eu tenho que correr 2 rodadas, eu já perdi uma, eu vou perder mais 2 para perder no sentido de tem que ganhar essas 2, porque senão ainda continua aqui embaixo. Torcer para os adversários perderem. Torcer para os outros perderem. Então, assim, eu concordo com você que muita coisa vai mudar, tá começando agora. Ele é muito volátil, isso. Mas se você deixar isso por ficar postergando isso, aí, meu amigo, vai ser um abraço. Vai. E o Atlético já vem mal, né, gente? O Atlético vem mal, o Atlético não teve... Ano retrasado, ano passado. O Atlético não teve... gastou mal o dinheiro, e foi muito. Foram mais de 200 milhões. Esse ano? Com as contratações do Cossier, Alan Minda, Preciado. Mais de 200. O Atlético gastou muito dinheiro e gastou mal. Pelo menos até aqui, né? Às vezes esses caras ainda vão trazer algum retorno. E o Atlético aconteceu um negócio que é muito preocupante, que é, quando você troca de técnico, a tendência é que os primeiros jogos ali com um treinador novo, o time pode não entregar coletivamente, taticamente e tal, porque ainda tá pegando, mas entrega, sabe? Tipo assim, o time... Você vê uma melhora. Né? Intensidade. Você vê um time melhor. E tirando aquela goleada do Atlético no Campeonato Mineiro, primeiro jogo sem o Sampaoli, o Atlético não teve isso com o Baba. O Atlético não teve. Não. O Atlético com o Baba é o mesmo Atlético apático que era com o Sampaoli. A diferença é que com o Sampaoli era um time que tinha uma formação. O Atlético tinha uma formação. As escolhas poderiam ser ruins e tal, mas tinha uma formação. O Baba agora tá tentando... vou ver o que eu vou fazer. Só que ele escolhe muito mal, ele mexe muito mal, ele escolhe muito mal. Claro, é aquilo que a gente falou, tá conhecendo o Campeonato Brasileiro agora, tá conhecendo os caras agora. Era um risco que corria. Então, e isso é muito preocupante, porque aparentemente os caras não estão falando a mesma língua, não. Então, não. E isso para um time no campeonato que... se a gente está falando de um campeonato brasileiro que terá na 6ª rodada,
que é jogo quarto domingo, e a gente nem começou a Libertadores e Copa Nem do Copa Brasil. do Brasil. E no caso do Atlético é Sul-Americana, né? Que ele vai jogar. Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, assim, e nem começou. E ainda, vai ter uma parada para a Copa do Mundo. Beleza, mas isso aí vai curtar ainda mais o calendário para a reta final. Então, não tem tempo. O tempo é parada para data FIFA, para treinar, e parada para a Copa do Mundo. Mas aí o Atlético, por exemplo, pode ter jogador que pode ser convocado para a Copa. Então aí como é que você vai treinar? Desfalcado e tal. Eu acho que talvez nem tanto, mas... Eu tô torcendo pro Cruzeiro não ir ninguém pra Copa, jogador do Cruzeiro. E eu acho difícil ir porque eles não abrem o olho para Minas Gerais. Por exemplo, o Atlético, eu acho que é um absurdo o Everson não tá lá. O Everson é absurdo. Não é nem pra... Fizeram com o Fábio, né? Não é pra ser E titular. ainda é um absurdo ele não tá também. O Porque Fábio? Não vai por idade, né? Mas o Everson, acho que o Everson tem muita cara. qualidade. Eu acho melhor que o Hugo. Acho também. E o Hugo é porque tá no Corinthians, né? Mas ele é muito melhor que o Hugo. Muito melhor. No Cruzeiro, pega pênalti, eu pô. gosto do Ederson. Mas aí o cara que tá lá fora, querendo ou não, Mas, tem sim, essa o Ederson- questão. mas acho que já não é a mesma coisa, já tá no Fenerbahçe, já não é aquele cara do City mais. Né? Não. Não Mas é. no Cruzeiro, o Matheus Pereira acho que merecia uma chance. Com a convocação que foi feita hoje, eu acho que merecia uma chance. A convocação de hoje é teste, né? O Ancelotti vai fazer mais um teste. Convocou atacante assim, a rodo. Tem que levar em consideração que a maioria dos nossos jogadores estão machucados. Estão machucados, ou está sendo preservado para não ter lesão, essas coisas. Se o Caio Jorge tivesse 100%, ele estaria. Ele estaria. Eu concordo com você. Eu pensei nisso hoje à tarde, na hora que eu vi. Eu pensei, velho, a hora que ele falou lá, jogadores 100%, eu falei, o Caio Jorge só não tá aí porque não... Não tá. Não Talvez tá o 100%. Neymar estaria. Mas eu não acho que o Caio vai. Não, eu também acho que não. Eu acho que a disputa ali no ataque aí, assim, depende, né? Às vezes o Estevão, mas mesmo se o Estevão não for, se estiver machucado mesmo, acho que ele leva um ponta esquerda. Mas o Estevão vai. Tá machucado, mas... Mas eu acho que essa briga no ataque vai ficar com o Igor, com o Thiago, né? Igor Thiago, que tá muito bem, inclusive fez gol hoje de novo. E fica entre Endrick e Vitor Roque. Eu acho que não escapa disso. Entre Endrick e Vitor Roque. Eu acho que fica. Entre os dois? É? Cara, eu ficaria com o Vitor Roque. É? Eu acho que o Endrick tem um potencial absurdo, mas ele começou bem no Lyon, agora a imprensa francesa já tá criticando. Eu acho ele meio preguiçoso. O Vitor Roque é um cara mais faro de gol, assim. Ele é mais explosivo. É um cara mais faro de gol e, enfim, hoje eu levaria ele. Eu acho que o Caio não vai, acho que o Kaique não vai. Acho que o Fabrício Bruno perdeu a chance também. Perdeu. Mas se você for olhar, os laterais que estão aqui na convocação, Alexandro, Douglas Santos e Wesley. O Kaique. Então, o Kaique, eu acho que ele tá num momento melhor que o Alexandro. O problema é que esses treinadores, eles vão muito pela segurança. E o Alexandro é um cara que tem muita bagagem europeia e é um lateral que ele passa mais segurança que o Kaique, porque é um cara que já passou por ali. O cara sabe, com o Alexandre eu consigo isso, com o Kaique eu não sei se eu consigo. Talvez, nessa convocação de hoje, ele poderia ter o Kaique para testar, que agora é teste, igual você falou. Mas para a Copa do Mundo, aí você tem que ser mais certeiro, mais seguro. E o Alexandre, eu acho que nesse momento ele é mais seguro nesse ponto. Mas, por exemplo, Danilo daí pra mim é um tapa na cara do torcedor. O cara não é titular absoluto nem no Flamengo. Mas vai jogar com lateral. Pô, se não tem outro lateral direito pra você convocar, você tem que convocar um cara que tá jogando de zagueiro e é reserva, acabou a seleção brasileira. Eu achei alguns jogadores aí... Ou então você joga com 3 zagueiros, mas eu não concordo de jeito nenhum. Fabinho, eu acho que a volta dele também, assim, muito bom jogador, mas não tá jogando para nível de seleção. O Sara eu gostei, acho que tá jogando bem no Galatasaray, é um teste interessante. Eu acho que é um teste, mas aqui, um teste muito tardio, cara. Mas ele tá destacando, acho que mais, assim, nesse ano. Entendi. Assim, não, destacam em outros, ok, mas ali ele tinha uma concorrência, Paquetá tava bem na Europa, Bruno Guimarães, caras que ficaram de fora agora, né? Por isso que eu acho que o Pereira devia estar, porque a seleção não tem um cara assim tem um Sara, né? Mas esse passe refinado que não tem. E aí do ataque pra frente é uma galera, né? Eu levaria talvez só o Matheus Pereira.
Eu acho que o levaria. Fabrício Bruno perdeu. Não, o Fabrício Bruno perdeu. Pode ser que ele volte agora, porque o do ano passado eu convocaria ele. Sim, O desse mas ano é não. muito, muito difícil, muito em cima da É, hora. mas agora tá muito difícil e... Pô, o Léo Pereira tá jogando muito também, né? Tem que reconhecer. O Léo Pereira, o Bremer da Juventus tá jogando bola demais. Então, eu acho que o Fabrício Bruno deve ficar de fora. Eu vi muitos canais de mídia aí metendo pau. Falando que é uma das piores escalações já da história da seleção brasileira. Teste, né? Vamos ver aí. Vamos Mas ver quem aí, vai... você vai me mas- fazer um teste contra a França e Croácia. França e Croácia, esse que tem é o problema. Aí, por exemplo, Cruzeiro. Cruzeiro. Falou tanto de Cruzeiro. Brasil vai lá e toma taca pra França. Vai queimar uma galera aí, né? Vai. Aí depois vai lá e toma taca pra Croácia. Mas Que não aí é a- difícil. Vai queimar o Ancelotti também. Essa França tem umas 3 seleções montadas. Mas assim, por exemplo, acho que até vai ser parte da segurança. Contra a França ele deve jogar com Casimiro, com Não. Alexandro, com talvez até um Dani. Acho que não, acho que ele entra com o Wesley, não é possível, Eu né? acho que vai entrar com o Wesley. Mas deve entrar com uma seleção um pouquinho mais cascuda. Porque se entrar com essa garotada nova aí, contra não. a França, Aí é baile. bicho, aí é baile. É baile. Aí é baile. Que a França não vai perdoar, não. Vai não. De jeito Não vai nenhum. perdoar de jeito nenhum. Mas a aí, França, se testar, o time 3 é muito melhor, muito superior que isso aqui. Mas é da liga, tá, Léo? No Você papel acha? é muito bom. Mas, por exemplo, a seleção de 2006 do Brasil era muito melhor que a da França. Fato. E aí, num jogo que Henry e Zidane jogo dominaram... mas aí nós estamos falando de 2 monstros do futebol. Não, né? sim, mas eu falo assim... por Na exemplo, era do futebol, Na né? era do futebol. não, o Brasil não tem monstro como tem naquela época. Mas, por exemplo, o Brasil tem um Rafinha que pode desequilibrar um jogo difícil. Sim. O Brasil tem um Vini Júnior que pode desequilibrar um jogo difícil. Tem, sim, jogadores que podem desequilibrar. Claro que não a nível de Zidane, Não. jamais. Mas o que eu quero falar assim, no papel a França é muito boa. Mas essa França tem que dar liga dentro de campo também. Vamos aguardar, porque eu fiquei meio surpreso com essa escalação. Você, né? Esperar. É, Igual a Adilson é o que Batista. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Pois é, galera. Então é isso. Fechou? Vamos encerrar por hoje. Agradecer a todo mundo. Deixa o like, né? O Léo vai soltar o vídeo pra gente aí. Deixa o like, curte, comente, compartilhe. Dá essa moral pra gente aí, que é um dos primeiros de muitos que virão. Agradecer o Germano, agradecer o Léo. Últimas palavras aí para os senhores. Não, é só deixar a galera ciente para curtir, compartilhar, fazer acontecer o nosso sonho, né? Estamos começando. Estamos começando. É isso aí, pessoal. É só os primeiros passos. Os primeiros são os mais difíceis. São os mais difíceis. A gente Mas, fica meio travado aqui, mas daqui a pouco a gente... Mas daqui a pouco a gente vai melhorando. Se tiver sugestão pra gente melhorar, ó, faz isso, Sim. faz aquilo, pode ir mandando aí, não precisa preocupar. Vai ser muito importante pra gente. E em breve a gente também vai ter convidados aqui, chamar a galera. Você que tá vendo hoje, talvez um dia você possa estar aqui com a gente. Com certeza. Vai ter quadros, vai ter quadros. coisa diferente. Vai. Tá recheado de uma programação aí que nós estamos elaborando para deixar O trem bacana. um programa bem interessante aí. É começar. Tem que começar, né, gente? Começando, Tem que ter a o resto coragem vai. de começar. A gente teve a coragem, estamos aqui, mas estamos juntos. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Valeu. Valeu, Léo. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima.